Olá, vamos apresentar para vocês hoje um tema muito interessante, um pouco diferente do que a gente vem falando, mas é totalmente aderente à parte de automação industrial, especificamente CFTV. Todo mundo conhece como circuito fechado de TV, é muito utilizado na área de automação e há algum tempo o pessoal vem me pedindo, para falar um pouco de como que está esse CFTV hoje juntamente com a automação industrial. E surgiu a ideia então de montar essa apresentação para vocês. O muito importante entender que o objetivo dessa apresentação é falar de aplicação e não explicar como que se faz uma conexão ou como que se especifica diretamente um tipo de câmera. Por quê? Porque isso já tem muito material de muita qualidade, vocês vão encontrar isso na internet, mas o principal objetivo, que inclusive eu fiz uma pesquisa, é você tem uma necessidade na automação de montar um CFTV. Então a ideia aqui é mostrar alguns caminhos para vocês, de como que a gente leva alguns itens em consideração, que vai apoiar vocês em levantarem as necessidades, montar uma especificação e aí sim chamar os especialistas para montar realmente um projeto do CFTV e de a melhor forma você poder usar isso no seu controle operacional. Então, a gente colocou 3 itens aqui. Então nós vamos falar de justificar, vamos justificar realmente a utilização do CFTV na automação, isso é, no controle operacional, vamos entender isso. Depois, quais são esses benefícios que esse CFTV leva para o controle operacional? Ele leva alguns benefícios, vamos verificar isso. E quais são as tecnologias disponíveis, isso no âmbito de aplicação, nos sistemas de automação. Vamos entender um pouquinho hoje como que isso está. Eu tracei aqui para vocês 3 cenários que normalmente acontecem, que são os principais aí que você vai aplicar CFTV. Existem outros, mas para a gente aqui delimitar o tema, vamos trabalhar em cima desses, o primeiro aqui é necessário operar uma caldeira. Vamos imaginar uma caldeira de alta pressão, um processo de risco, através de um centro de operação. Qual que é a principal ideia? Como não colocar esses operadores na área de risco? Vamos ver então como a gente pode aplicar isso. Outra coisa é necessário operar uma carga flutuante. A carga flutuante, pessoal, são aquelas cargas que, por exemplo, em esteiras de sólido, de bagaço ou grãos, você precisa que o operador veja, porque apesar de haver controle, podem acontecer situações e flutuações que podem colocar em risco a operação. A gente chama isso de instabilidade de cargas, pelo modelo de carga. Vamos ver então como que a gente usa esse CFTV aqui. E outro item eu quero registrar exatamente, atuar, todos esses eventos com imagem. Eu quero rastrear possíveis situações que possam ocorrer na planta, por exemplo, um sinistro de planta. E isso também é aplicável no CFTV. Falando um pouquinho de histórico, só para a gente entender a evolução, Se a gente pensar em tecnologia de comunicação, o primeiro lá, então, CFTV, lógico, eles começaram lá nos analógicos, depois passaram para os digitais, e hoje a gente tem a tecnologia IP. Vou explicar um pouco o que é a tecnologia IP, que trabalha diretamente já com o endereçamento da rede. E para a gente pensar em uso na operação, a gente tinha lá, quer dizer, a operação como é que era antigamente, O operador era na planta, tudo era manual, não tinha nenhum apoio. Depois aí você tinha o operador na planta com o apoio da automação, aí a gente já tem realmente a figura da automação. E aqui o operador no centro de operação, Quer dizer, hoje a gente pensa em plantas todas centralizadas, E com isso, naturalmente, nós precisamos aí do apoio do CFTV, que é uma grande ferramenta. Quais são os desafios? Eu montei alguns desafios aqui para a gente entender como definir, integrar e decidir. Da seguinte forma, como que então eu defino os pontos críticos para a colocação de CFTV? Isso aqui não esgota o assunto, eu só coloquei os principais porque senão o tema fica muito grande, mas os principais, o que é crítico? O que é crítico no seu processo? Como não colocar o operador em risco? Isso é importante, é objetivo. E como levar um conforto operacional? Sim, conforto operacional. Você tem um conforto operacional, você ganha em produtividade operacional.
Depois, como que eu vou integrar controle e imagem? Né? Vamos ver então como que a automação faz isso. O CFTV é um complemento do controle, quer dizer, ele é importante para me apoiar no meu controle operacional. Ele vai validar a operação pela imagem, como eu disse naquele momento, né? Por exemplo, você tem uma carga flutuante, você tem uma indicação, por exemplo, de X toneladas por hora, mas realmente está validando através de uma imagem, então isso pode acontecer, né? E simplificar a operação, quer dizer, eu vou ter a imagem, vai me ajudar a simplificar esse controle, poxa, então realmente eu posso aplicar. E como apoiar na tomada de decisões? Eu tenho que tomar decisões baseadas numa imagem, então, quer dizer, eu preciso de registrar eventos, né? Quer dizer, aconteceu alguma coisa em determinado momento, você tem que ter o registro, tomar uma ação, né, por movimento. Por exemplo, já eu tenho sistemas de CFTV que ele fica registrando e não toma nenhuma ação. Se houver um determinado movimento, ele toma ele, por exemplo, ele pode acionar um relé, ele pode enviar um e-mail. Nós vamos ver isso. E está disponível remotamente, qualquer lugar fora da planta eu posso acionar e ter realmente a imagem. Com tudo isso, então, eu posso conceituar, né, o que então é um CFTV na automação industrial. Isso é muito importante, é o que nós estamos vendo. Né? O que ele é? Ele é a filmagem, né, a gravação e a ação do que? Das imagens do processo, ou máquinas, né, que são levadas a um operador de um processo industrial. Então aqui dá um conceitinho básico, uma estruturinha básica, né, um processo, filmando, vai através de uma central, gravo, e aí eu tenho as minhas operações. Então esse é um conceito básico aí do que é o nosso CFTV. Os benefícios, então, né, gerais e bem pontuais dos CFTVs. Né? A segurança operacional, eu elevo a segurança operacional, claro, né, não estou mais lá no processo. Tem uma diminuição de erros, porque além de ter toda a parte de controle, eu estou vendo realmente o que está acontecendo. A minha ação ela pode ser por imagem, né, baseado no que está acontecendo, eu tomo uma ação. Eu posso rastrear a operação, uma vez que naturalmente eu gravo isso. Eu tenho um conforto operacional, eu tenho um ganho realmente com isso, eu elevo, né, a qualidade da minha operação. Eu tenho uma redução do custo de operação. Imagine que você não vai precisar, por exemplo, de ter um operador no local para fazer determinada operação. E a resposta é imediata. Né? Você, na verdade, você está vendo o que está acontecendo em tempo real. Falar de infraestrutura de CFTV, eu tentei mostrar aqui para vocês os pontos principais. Não esgota o assunto. Quando vocês forem montar o projeto de vocês vão chamar os especialistas. Mas aqui, naturalmente, eu coloquei os principais. Podem ter acessórios a mais, pode alguns não haver, mas enfim. No geral, é assim uma infraestrutura. E a primeira coisa, naturalmente, são as câmeras, diversos tipos de câmeras que tem diversas características de aplicações. Acessórios de instalação das câmeras, né? Tem todas aquelas acessórios, conexões, se ela vai estar no tempo, se ela não vai, enfim, tem que verificar tudo isso. Cabeamento das câmeras até a central, que tipo de cabo, como que ele vai ser montado, como que é a passagem, a central das câmeras, né? Quer dizer, você tem todo um conjunto de câmeras que vai através de uma central de processamento. Os monitores de operação, né? Vão junto com os operadores, por exemplo, dos sistemas escadas, do DCS, enfim, onde vai aparecer essas imagens. Né? E o sistema de gerenciamento, né? Você vai gravar, como que ele vai, como que você vai depois buscar essa imagem, enfim, tem todo um sistema que vai fazer essa gestão de imagens. Coloquei para vocês aqui uma especificação muito básica, simples, mas são os primeiros passos para vocês entenderem do que seguir, do que enxergar num projeto, numa aplicação de um CFTV para automação. Então, CFTV analógico, né, quantidade de câmeras. Né? O CFTV digital, IP, quantidade de câmeras. Então aqui eu estou batendo quantidade de câmeras. Onde você vai filmar? Câmeras são sem fio, você já tem câmeras sem fio, você pode usar a câmera wireless. Né? A tecnologia
Power over Internet. A tecnologia PoE, para vocês entenderem, é muito simples. Eu levo o cabo de rede, o próprio cabo de rede já energiza, isto é, ele já alimenta o dispositivo, isto é, a câmera, por exemplo, você não precisa levar energia. A câmera tem entrada e saída, sim, existem câmeras que você tem um relézinho, você compra essa câmera, você na programação do sistema, se houver uma determinada alteração na imagem, ele dispara, por exemplo, uma saída, um relé, você pode colocar para desligar ou ligar um alarme ou qualquer coisa assim. A visualização é noturna, você vai ter que enxergar à noite, sem a luz, enfim, também é uma aplicação que pode ser feita. A câmera é móvel, isto é, vai ter que ter um operador, através de um joystick, por exemplo, alterando o movimento aonde ele quer filmar, também é uma aplicação. O sistema tem detecção de movimento ou de evento, como eu disse, você, por exemplo, vamos imaginar, você tem um colchão de medição de um determinado grão, se esses grãos na esteira se elevarem, você pode fazer uma detecção de determinado movimento. Você tem, por exemplo, um acionamento ou qualquer coisa assim. Você tem a gravação de imagem por timestamp. O que é o timestamp? É o tempo que você define num sincronismo. Por exemplo, você quer saber exatamente, imagina um desligamento de relés, um conjunto de relés. Você precisa saber exatamente qual que desligou em qual tempo. Então, esse é o tipo de sincronismo. Você pode fazer até por GPS. E a câmera também ela pode fazer o registro desse tempo. A câmera e a infraestrutura é por uma área classificada? Pois bem, agora chegou num ponto interessante. Você pode realmente fazer uma filmagem numa área classificada. Claro, existe todas as câmeras para isso, toda uma estrutura para isso. Assim como a gente faz especificação de equipamentos de automação para área classificada, eu também tenho condição de fazer o CFTV para isso. E algumas outras condições, como por exemplo gravação, como gravar imagens, eu preciso colocar isso como uma característica. Envio de e-mail, sim, eu preciso de fazer envio, você pode fazer algum registro. A conexão em cloud, o que é o cloud? É a nuvem, você vai conectar essas imagens, por exemplo, num grande servidor na internet, enfim. Observem que interessante, né? Quer dizer, uma série de características que tem que ser levada em consideração. O especialista em CFTV vai ajudar vocês a especificarem, mas esse daqui é o caminho. Para vocês então uma estrutura muito simples, né? Uma operação de CFTV mais automação que é comum nos centros de operação. Então o que eu tenho? Eu tenho as câmeras, né? Então, aqui é um arranjo convencional, definido, uma câmera por IP. Aí eu tenho aqui, olha, observa, eu tenho essa característica aqui, ó, eu tenho por fibra ótica, os conversores de fibra ótica UTP, cabos UTP através do switch. Aqui eu tenho as câmeras PoE, lembra? As câmeras PoE eu não levo energia, eu não levo cabo de alimentação, essa seria a minha infraestrutura. Eu tenho aqui o processamento das imagens, né, a rede CFTV, e aí eu conecto aqui. E aqui do lado eu coloco então o meu SCADA, a minha rede de automação. Então o operador fica aqui na frente fazendo o quê? Vendo a operação através do sistema de automação e vendo o que está acontecendo na planta. Essa é uma estrutura muito convencional que a gente utiliza em centros de operação. E eu queria mostrar essa para vocês. Essa é uma que eu estou chamando de arquitetura avançada, que é o principal objetivo até dessa apresentação, é chegar aqui e mostrar o quê? Que a rede de automação industrial hoje, que a gente projeta nos sistemas de controle, eu já consigo, né, levar, olha, diretamente a imagem por toda a rede. É claro que isso não é muito simples, ou pelo menos não pode ser visto de forma simplista. Existe todo um projeto, tanto físico quanto lógico, que tem que ser aplicado, e eu estou mostrando para vocês algumas características muito importantes. Olha, eu tenho as redes wireless, você pode colocar aqui as câmeras wireless, colocar todo no arranjo da rede de automação com as redes. Então como é que ele funciona? Trafega por essa rede, que eu chamo de sinais de controle e sinais do CFTV. Eu vou trabalhar com VLANs, que são o quê? Redes virtuais. Como que eu faço isso? Através dos switches que são gerenciáveis, eu configuro as VLANs. Nesse caso aqui seriam duas VLANs. A primeira VLAN, ela vai cuidar dos sinais de controle, ela tem prioridade na rede. E depois eu tenho o CFTV, que vai trafegar junto, só que é uma outra VLAN. E vamos imaginar que é uma separação lógica, né? E aí o que acontece? Através da própria rede, eu consigo então jogar no centro de controle a tela
de CFTV e a tela de controle fazendo aqui no meu centro de operação. Então aqui eu tenho meus servidores, estou trabalhando junto, quanto a imagem e o SCADA. Posso conectar num cloud, como eu disse a vocês. Né? Observa, isso aqui é uma arquitetura bem moderna, né? Eu posso jogar diretamente na internet. E lembrando que por ela ser moderna, naturalmente, eu tenho que me cuidar da segurança. Tem um firewall aqui, né? Que ele vai fazer a proteção de acesso, senão eu posso ser hackeado externamente, entrar na rede, enfim. Então aqui é um arranjo que hoje, vamos dizer assim, hoje em termos de automação, é uma proposta que vocês podem fazer hoje dentro do controle operacional, dentro do centro de operações. Um arranjo que fica limpo, do ponto de vista físico. Ele precisa de ter uma série de características na parte de VLANs, na parte lógica, mas funciona muito bem e hoje a gente aplica esse modelo. Aí é uma outra característica que eu queria também mostrar para vocês, que é muito, muito interessante. O pessoal me pergunta, poxa, mas eu preciso de separar as telas, né? Colocar lá um monitor para o CFTV e outro para o controle. Olha, ainda a gente normalmente coloca, mas eu já tenho soluções hoje que no próprio SCADA, né, no próprio supervisório, na própria IHM de um DCS, eu consigo abrir um pop-up, olha aqui que interessante, e eu consigo filmar, e eu consigo aparecer aqui. Tá? Eu coloquei um botão, eu quero ver exatamente o que está acontecendo lá. Olha, está aqui, ele aparece em tempo real. É muito interessante também, é uma característica. Da onde vem essa característica? O CFTV você vai projetar ele normalmente. Normalmente ele vai ser projetado naquelas condições que eu mostrei para vocês, na mesma infraestrutura, e você tem uma geração de vídeo lá no servidor. E o seu supervisório, tá? O seu sistema de interface de operador, ele vai ter que suportar aquele vídeo. Então, na verdade, é uma configuração que é feita, e aí ele suportando o vídeo, você consegue criar a configuração e abrir esse pop-up na tela. Algumas ideias para vocês de implantação, umas ideias básicas, né, que são as principais, que você tem que fazer para implantar. Então, perguntar, né, para o operador o que ele quer. Escuta o operador, escuta, ele vai te falar, eu quero isso, quero aquilo. Depois, o que o operador precisa. Aí sim você vai fazer a filtragem e vamos analisar isso. Depois, isso dá um ambiente de instalação. Operação é tudo, né? Quer dizer, aí vai variar de cada indústria, de cada local, de cada ambiente. Isso aí por isso que é muito importante fazer o projeto da aplicação da automação. Depois, o modo de operação esperado. Quer dizer, o que você quer com isso? Você tem que definir. Depois, assim, especificar os equipamentos. Aí você vai chamar um especialista, etc. Né? Aí você vai fazer o projeto da infraestrutura, toda a infraestrutura. O projeto da sala de controle, se for o caso, naturalmente. Implantar. Treinar, muito importante, treinar o operador, né, a utilizar o CFTV com os benefícios e operar, liberar para a operação. Para vocês aqui algumas tendências bacanas na área de imagem, né? Então, o que caminha, né? As imagens e os dados estarem onipresentes, né? Na operação industrial através do IoT, né? Internet Industrial das Coisas. Isso aí já caminhamos para uma realidade. Na verdade, tudo vai, tanto a imagem quanto as informações de processo, elas já vão estar tudo onipresente, elas vão estar em todos os locais, né? Que é através do IoT aí. Depois, outra tendência, o operador vai vestir a informação, né? A imagem, os dados, tudo em tempo real. A gente poderia hoje colocar o óculos do Google Glass, mas isso caminha para outros dispositivos, mas o operador vai caminhar com tudo isso que está acontecendo em tempo real na planta. E depois as imagens serem usadas para o controle e automação. Isso já se caminha, por exemplo, alguns controles de biotecnológicos, você, através da análise da imagem, eu já consigo tomar a ação diretamente no controle. Enfim, a gente realmente, essa questão da imagem, ela vai evoluir bastante e naturalmente vai sempre apoiar o operador e evoluir na qualidade do controle do processo. Então, só para a gente fazer uma conclusão aqui da apresentação, né? Que os nossos CFTVs, na verdade, eles evoluíram tecnologicamente, né? Isso é um grande apoio para a operação, no controle, né? E muito importante saber utilizar nas plantas industriais. A
Convergência da imagem e das informações permite, então, você ter uma automação bem mais segura e otimizada. Então tá aí, eu espero ter passado para vocês a ideia principal do CFTV. Eu tentei, na verdade, disponibilizar um material para vocês que eu observei que ainda na literatura portuguesa, né, no Brasil, ainda não tem assim alguma coisa específica para automação. Tem alguns materiais de qualidade. Sugiro vocês pesquisarem CFTV na internet, tem muito material de qualidade, tanto para fazer projeto, para especificar câmeras e toda uma infraestrutura. E vocês seguindo aqui alguns roteiros, esse roteiro que eu passei para vocês para ver a aplicação na automação, isto é, no controle operacional. Com certeza vocês vão aí ter bastante sucesso nos projetos de vocês. Muito obrigado, fico à disposição e até a próxima.